Graça e paz, boa noite. Como é que tá a sua vida? Como é que tá o seu dia? Como é que tá a sua semana que começa agora? Esse é o Live de Segunda, o nosso cantinho para que a gente converse um pouquinho da palavra, para que a gente tenha um tempo para se aprofundar, para um tempinho para que a gente consiga ter um mergulho mesmo de profundidade, algo que venha nos acrescentar, que a gente mergulhe no Senhor. Meu Deus, como a gente precisa mergulhar no Senhor, como a gente precisa viver Deus, sabe? De uma forma profunda, não superficial, onde a gente ouve tanta coisa. E na internet, então, que é tudo tão rápido, tudo tão dinâmico, né? Instantâneo, na verdade. Aqui não. Aqui eu quero que você pare para você ouvir algo que Deus tem para mim, que Deus tem para você, algo que vai mexer com você para te estruturar para aquilo que Deus tem. Olha só, o que eu quero falar com você hoje? Não sei se você já pensou alguma dessas perguntas aqui, ó. Por que a vontade do Senhor não se manifesta na nossa vida imediatamente? Qual é a trava? Por que isso trava? Quanto tempo a gente perde tentando entender o propósito em vez de vivê-lo? Já viu isso? A gente tenta saber, e enquanto a gente vai tentando saber, a gente acaba não vivendo muitas vezes. Você é daquele que vai vivendo e aproveitando o que a vida traz, ou você tem um controle do seu futuro? Você sabe o que você precisa fazer e você sabe aonde você quer chegar? Você já está esperando prosperar há quanto tempo? Você vai esperar mais quanto tempo? Eu sou Rodrigo Vaz, pastor há 15 anos na Igreja Calel, na Calel Church, e lá trabalho na área de ensino, onde eu tenho uma escola para a gente formar as pessoas, onde a gente desenvolve, né, o conhecimento bíblico, e já faço isso há 15 anos. Então, eu quero estar aqui com você, diante de toda a dinâmica, diante de toda a história, diante de toda a experiência que Deus tem me dado a oportunidade de viver e de passar o conhecimento o conhecimento que a gente tem para passar. Quero fazer isso com você. Você que não me conhece, seja muito bem-vindo e que se sinta à vontade, né, aqui no meu perfil, né, para que o Espírito Santo ministre no seu coração e te dê o crescimento que você precisa e que eu preciso. Olha só, Eclesiastes capítulo 11, versículo 3, fala assim: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que ela cair, aí ela ficará. Amém? Versículo talvez parece meio deslocado, mas olha, ele diz ali, olha, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. A chuva é um resultado das nuvens cheias. E a gente precisa começar, né? O resultado de nuvens cheias é chuva. E de uma forma muito simples, a gente precisa aprender a desconstruir os resultados. Por que desconstruir? Porque a gente aprende como funciona quando a gente desconstrói algumas coisas. É uma brincadeira. Por exemplo, para a gente desconstruir a chuva, que é uma coisa, como é que desconstrói a chuva? A chuva é um resultado. Tem como chover. O que eu preciso para que haja chuva? Eu preciso de nuvem, um céu azul, né, estrelado. Oi, Pamela, tudo bem? Seja bem-vinda. Um céu estrelado não traz chuva. Não é qualquer ambiente que causa chuva. Não é qualquer momento que causa chuva. A chuva vem quando há nuvens. Mas antes das nuvens, fala Marcão, seja bem-vindo. Antes das nuvens, não é só uma questão de ter nuvens. Eu preciso das nuvens certas, as nuvens cheias, aquelas bem escuras. É aí que nós temos a chuva. Uma brincadeira, claro, né? A gente falando de chuva, desconstruir a chuva, mas eu quero que você pense nisso. Se as nuvens estão cheias, o resultado é chuva. Então, se você está cheio de algo, o resultado é que isso transborde. Então, na verdade, quando você quer um resultado, o resultado que você deseja, o sonho que você quer realizar, a vida que você quer levar, o lugar onde você quer chegar é resultado. Então, se você conseguir desconstruir para saber como chegar lá, pronto, você consegue ter resultado sempre, você consegue ter sucesso sempre. Você vai conseguir prosperar em toda e qualquer situação. Mas nós estamos olhando tanto para o resultado que a gente não consegue entender o processo de crescimento. Então, se você deseja prosperar, por exemplo, você precisa desconstruir a prosperidade ou aonde você deseja chegar para que você consiga desenhar tudo o que você precisa fazer para você vencer, para você crescer, para você
Ir aonde você nunca foi, para você realizar o que você nunca realizou. Não é só uma questão de esperar em Deus. Quando a gente, o exemplo aqui do versículo fala, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. A gente às vezes fica com a expectativa, claro, que Deus vai fazer derramar o aguaceiro, Deus vai fazer derramar o aguaceiro. No caso da chuva, a gente sabe que não depende da gente, depende aí de outras questões, mas naquilo que depende de nós precisamos entender que resultados são consequências de você atender alguns requisitos. No caso da chuva, eu preciso ter nuvem. No caso, para eu ligar o carro, uma das coisas que eu preciso é de gasolina. Se eu preciso, para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que ser salvo, eu tenho que ter aceitado Jesus em algum momento. Para ter um casamento feliz, antes disso eu preciso de cumplicidade. Então, os resultados que muitos de nós estamos esperando, eles são decorrências de algumas outras ações. Então existem requisitos que nós precisamos aprender a atender para que a gente tenha sucesso. Então, quando você entende quais são os requisitos para aquilo que você sonha, você precisa agir para atendê-los, porque o sonho, a realização do sonho é um resultado de várias mini ações que ao longo do tempo você constrói, e aí você tem aquilo que você deseja. Não é só orar em Deus, não é só esperar em Deus, E a gente tem que esperar mesmo, a gente tem que confiar em Deus mesmo. Mas o que eu faço enquanto eu confio? O que eu faço enquanto eu espero? Cruzo os braços e vou fazendo o quê? E outra coisa, fazer a coisa certa. Porque às vezes a gente está tentando fazer há tanto tempo e as coisas não deram certo. Eu preciso questionar se o que eu estou fazendo realmente vai construir aquilo que eu desejo. Amém? Quantas pessoas a gente fala, qual é o seu sonho? Ele fala assim, quero ser um milionário. Cara, o que você está fazendo para ser um milionário? Em quanto tempo isso vai acontecer? As pessoas não conseguem responder porque, na verdade, isso está num lugar muito distante na imaginação, na mente dele. Tudo aquilo que você não constrói, Deus não pode vir com a bênção para multiplicar. Não é o comum isso. Normalmente nós entregamos sementes de esforço, sementes de construção, e Deus multiplica essas sementes fazendo o nosso sonho ir muito além daquilo que a gente pensou. Mas nós temos que contribuir fazendo aquilo que é nosso. A força de vontade é nossa, o interesse tem que ser nosso, o sonho tem que ser nosso. Nós precisamos nos posicionar em Deus para falar isso para Deus. Para Deus, olha, eu estou aqui fazendo isso. Isso aqui vai construir o futuro, porque se não for, Deus, a gente recomeça, a gente faz outra coisa. Nós precisamos estar na presença dele. E os requisitos, precisamos atender os requisitos para que aquilo que eu sonho se realize. Se você deseja prosperar, quais são os requisitos? Se você deseja crescer, quais são os requisitos? Se você deseja um emprego novo, quais são os requisitos? Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, quais são os requisitos? Tudo isso parecem coisas que óbvias demais, mas não são. Nós, muitas vezes, não entendemos como construir essas coisas. E porque a gente não entende o processo da desconstrução, nós acabamos não conseguindo fazer o que é necessário fazer para que aquilo se construa. Os nossos olhos não podem estar apenas no sonho. Eu preciso olhar o caminho, porque o caminho é o que me prepara para eu chegar lá. O caminho são os requisitos. Como é que eu posso saber se eu estou no caminho certo? Como é que você sabe? Me diz aí, como é que você sabe que está no caminho certo? Como é que você tem certeza que Deus está aprovando a sua vida? É isso que eu quero falar um pouquinho com você. Como é que você sabe que Deus está aprovando hoje a sua vida? Entenda o seguinte, Deus, o seu caminho em Deus, a rota que Deus tem para você chegar aonde Ele tem lá no final na sua vida, tudo aquilo que Ele deseja que você viva, que você realize a sua felicidade, ela passa pelos pontos de checagem. Pense numa corrida, eu sempre tento usar esse exemplo, você tem que, às vezes, uma corrida ali de instrução, onde você tem os dados para você tem que seguir, você tem que chegar. Você tem os pontos de checagem, ou seja, aquilo que comprova que você realmente passou por lá, para saber se você não roubou no meio do caminho. Então, os pontos de checagem da sua vida em Deus é Deus realizando as promessas dele na sua vida. Então, porque olha só, Deus não vai realizar um sonho seu se você não estiver no caminho correto. Pensa aí, como é que Deus vai realizar um sonho de alguém que está errado? Como é que Deus vai realizar um sonho de alguém que não está servindo Ele?
Como é que Deus vai realizar um sonho de quem não está vivendo aquilo que ele colocou na Bíblia? Então, se você consegue me dizer aquilo que Deus te abençoou, então eu posso dizer para você que você está no caminho certo. Porque a bênção de Deus marca um ponto de checagem. Se Deus te abençoou e se você consegue falar, olha, eu tinha esse sonho e Deus realizou na minha vida, então eu consigo falar para você que você está no caminho certo, porque Deus só vai realizar aquele que está cumprindo os requisitos. Aquele que está fazendo o que precisa ser feito. Porque Deus não vai abençoar aquele que está fora, que está fazendo a coisa errada. É completamente injusto, é completamente incorreto, inclusive. Como é que, para eu ser abençoado, eu tenho que estar debaixo da mão do Senhor, ou estar ancorado na sua palavra, eu tenho que estar baseado na sua palavra, eu tenho que estar firme na sua palavra. Se eu não tenho isso, se eu não estou debaixo desse ponto de checagem de Deus, Ele não vai abençoar, porque eu estou longe do requisito que Deus tem para a bênção. Pense comigo, eu preciso estar pronto para aquilo que Deus deseja derramar, eu preciso estar pronto para aquilo que Deus deseja dar. E a prova que eu estou pronto é que Deus está abençoando. Promessas de Deus realizadas são pontos de checagem de uma corrida. Apóstolo Elson, Pastor Pedro, sejam todos muito bem-vindos aí. Entendam o que eu estou falando para você. Promessas de Deus são pontos de checagem. Então, se Deus está realizando, significa que você está indo bem. Se as coisas não estão acontecendo, cuidado. Pode ser que você não esteja cumprindo o requisito. Como a gente fala de requisito? Pensa o seguinte. Entre o hoje que você está vivendo e a sua promessa tem um caminho que nós chamamos de tempo. Então, entre o hoje e a sua promessa tem um tempo. E esse tempo, né, que é o nosso caminho, que é o caminhar, você precisa estar se preparando para você estar nesse lugar aonde Deus vai lhe abençoar, aonde Deus vai cumprir aquilo que cabe a Ele. E a promessa de Deus necessita que você esteja pronto para viver aquilo. Porque se você não estiver pronto, você não vai conseguir usufruir do que Deus tem e você não vai saber o valor daquilo que Deus está dando para você. Então o caminho te ajuda, o caminho te prepara, o caminho te amadurece, o caminho faz com que você chegue, o caminho faz com que você veja, o caminho faz com que você toque. Quem não cumpre o caminho, quem não vive o caminho, ele não vai conseguir chegar na promessa. Porque o pré-requisito da promessa é você ser bem-sucedido e estar pronto no caminho. Então olha só o que a gente acabou de entender. Promessa de Deus precisa que você cumpra um pré-requisito. A promessa de Deus precisa que você esteja pronto para ela. E aqui não é Deus que é grande, não é Deus que é pequeno. Na verdade, a sua caminhada forma a sua história. E Deus está conduzindo você pela história. Como é que Deus te conduz? Pelas promessas, pelos sonhos e pelas realizações. É assim que a sua história vai sendo escrita em Deus. É assim que você vai crescendo em Deus. É assim que você vai se apaixonando por Deus. Então, o caminho que Deus te conduz é um caminho que você se apaixona, que você depende, que você o conhece e que Ele realiza. Então, Deus não vai realizar quem está fora do caminho. Então você precisa urgentemente entender, meu Deus, qual é o pré-requisito? Como eu desconstruo o sucesso que eu estou esperando? Como eu consigo construir aquilo que é a promessa de Deus para a minha vida? Qual é a minha parte na etapa? Qual é a minha parte na aliança? Quem está me entendendo, diga eu aí, por favor. A gente sabe que, né, a palavra diz, aquele que começou a boa obra em nós, há de completar até o dia de Cristo. E nós estamos em obra, Deus está nos preparando para tudo isso. Então, tudo que Deus está fazendo durante todo o tempo é um trabalho de aproximação. Deus está te aproximando, te chamando para perto. Porque quanto mais perto dele, mais você ouve a direção. E quanto mais você ouve a direção, mais você se aproxima da promessa. Mais você se aproxima do sonho. Então não adianta, é assim a história. É assim que funciona. Você tem que se perguntar agora, não é qual é o sonho. Você tem que se perguntar qual é o caminho. Meu Deus, o que é que eu preciso construir? Meu Deus, o que é que eu preciso fazer agora? Você precisa estar agora ligado no qual é o caminho. Porque a promessa está lá. Deus prometeu, Ele quer cumprir. Deus prometeu, Ele vai cumprir.
se condicionantes. Ou seja, se eu cumprir a condicionante. Porque muitas das promessas de Deus têm condicionantes. É Deus falando o seguinte, olha, eu quero realizar na sua vida. Você está pronto ou não? A minha conduta revela se eu estou pronto ou não, e a minha conduta revela se Deus pode derramar ou não, se está na hora de Deus derramar ou não. E aqui eu não estou diminuindo Deus, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que Deus não faz por um acaso e Deus não vai te dar nada que vai te derrubar. Deus não vai fazer nada na sua vida que vai complicar a sua paixão, a sua comunhão com Ele. Não é assim que funciona. O tempo de Deus fala de caminho e de preparação. A cada fase é uma realidade. Então, a história está sendo escrita, a sua história está sendo escrita. Aonde você está hoje e aonde você estava há 5 anos atrás. A sua vida tem que estar melhor, porque senão você não está cumprindo o requisito. Cara, a gente precisa ser inteligente mesmo, a gente precisa ser sábio nisso. Se as coisas não melhoraram nos últimos anos, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, uma coisa é você passar por um tempo de aprendizagem, um tempo de deserto, igual muitos falam. Mas esse tempo de deserto, ele precisa ser vencido. Um tempo de deserto não pode durar 5 anos, porque se ele está durando 5 anos, você não aprendeu. Se é um tempo de aprendizagem, o tempo de aprendizagem acaba quando a gente aprende. Se o tempo não acabou, é porque eu não aprendi. E eu preciso ser maduro, inclusive, para perceber se eu aprendi ou não, e se eu estou no tempo certo ou não. Deus deseja realizar? Claro. Deus vai realizar? Depende. Depende de nós. Então eu preciso assumir aquilo que é da realidade, eu preciso assumir a minha parte na herança, aí, na aliança, né, no relacionamento, para que isso se concretize na minha vida, na sua vida, na história, para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente chegue aonde Deus tem para nós. Deixa eu ler para você, Joel capítulo 3, versículo 10. Falei isso ontem na escola e quero repetir para você hoje. Forjai espadas, falei isso hoje também, né, na nossa live aí do início da tarde. Forjai a espada das vossas velhas, das vossas relhas de arado, ou seja, das vossas enxadas, e lança das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. A gente precisa entender que a ferramenta, ela precisa ser de acordo com o tempo. Se é o tempo de plantio, então a gente tem que ficar de olho nas enxadas, a gente fica de olho nas podadeiras, porque é o tempo da gente plantar, é o tempo da gente tô em paz, tá tranquilo, a gente tá plantando. Mas se você está num tempo de guerra, de conquista, não vai adiantar você ter uma enxada, você precisa de uma espada. Então a sua enxada tem que se transformar em espada. Então a ferramenta que você precisa, ela tem que ser adaptada àquilo que você está vivendo agora. E isso entra exatamente em você entender qual é a promessa e aonde você quer chegar. Então a sua ferramenta tem que ser tem que ser de acordo com aquilo que você quer viver. Não adianta você cumprir algumas coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para você fazer, para você construir. Você precisa entender qual é o sonho e você precisa entender qual é a ferramenta do sonho. Para você prosperar, qual é a ferramenta? Para você ser cheio do Espírito Santo, qual é a ferramenta? Você precisa entender, quando eu falo ferramenta, qual é o método, o que eu preciso fazer, o que eu preciso estar fazendo, quais são os tipos de ações, o que eu vou usar para que isso se realize na minha vida. É uma história de construção, é uma história de você viver construindo o que Deus tem. Em tempo de guerra, a gente precisa de espada para defender. E não é só isso que acontece. No último partezinho do versículo fala, digo fraco, eu sou forte. Porque se o fraco transformar a enxada em espada, mudou a ferramenta, mas ele não mudar a mentalidade, imagine um covarde no meio da guerra. Ele vai soltar a espada e vai sair correndo e vai desproteger aquela organização da guerra. E isso acontece demais, um monte de pessoas que não conseguem se enxergar com sucesso, não conseguem se enxergar no propósito e por causa disso ele não tem o comportamento necessário para vencer. Então, para que você viva a promessa, para que você viva o seu sonho, você precisa do comportamento correto, da ferramenta correta. Você precisa cumprir os pré-requisitos que são esses. Os requisitos para que você conquiste, os requisitos para que você viva o sonho, os requisitos para que você melhore, os requisitos para que você avance, passa por uma mudança de comportamento e passa pelos requisitos, são as ações necessárias para que você construir aquilo.
Se você não cumprir a etapa anterior à conquista, você não vai entrar na guerra. E se entrar, você morre, ou você perde, e você não vinga, e você não consegue viver. E a frustração vai ser um cotidiano na sua história. E não é isso que Deus tem. Deus quer que você tenha sucesso, sim. E quando eu falo sucesso, é você viver o melhor de Deus, seja naquilo que você escolher. Eu não estou nem colocando parênteses no seu propósito, no seu objetivo. Eu estou dizendo, você tem um propósito em Deus, Deus deseja realizar, Deus deseja fazer, mas eu preciso desejar tanto quanto Deus. Eu preciso amar o meu futuro. E quem ama o futuro, o desenha e se prepara para ele. Quem está me entendendo, fala eu aí, fala um amém, diga glória a Deus aí. As armas ou a ferramenta vem exatamente com a mudança de postura. Porque quando o fraco diz eu sou forte, ele está começando a mudar a sua postura. Ele está mudando a forma de ele enxergar as coisas. Ele está mudando a forma dele agir. E é isso, chave. Por quê? Porque não adianta um fraco, um covarde pegar a espada. Ele não vai fazer, ele não vai manejar. Mesmo que ele saiba tudo, a sua mudança de comportamento é um pré-requisito para a sua nova fase. Você precisa saber como agir. Você precisa desconstruir isso para você chegar na próxima fase. Entre você de hoje e você realizado, o caminho é o tempo. E você precisa agir de forma com que você acerte ou que você aprenda logo. Porque é assim que você diminui o tempo entre o hoje e a promessa. Quanto mais você agir para construir, mais você vai diminuir o caminho ou o tempo entre você de hoje e a promessa. E aí você entra no centro da vontade do Senhor, que é o tempo perfeito. Porque Deus sabe o tempo perfeito para você aprender. Mas se você não correr para realizar essas coisas, para aprender o que você tem que aprender, você vai atrasar o centro da vontade do Senhor e isso vai demorar na sua vida. Você não pode atrasar esse tempo, você não pode, porque estar no centro da vontade do Senhor é estar no lugar, na geografia onde Deus abençoa. Se você não consegue contar a sua história de sucesso, você não tem aí um exemplo de sucesso para contar, significa que o seu tempo está atrasando e você não está vivendo a promessa de Deus, porque você não aprendeu, você não ajustou, você não cumpriu o pré-requisito necessário para que você consiga viver aquilo que Deus tem. Amém, gente? Como é que está aí? Deus sempre manda perguntar no meio do povo, quando tinha guerra, quem são os covardes? Tem alguém aí que está com medo? Saia do meio. Por quê? Porque o cara que está com medo, ele não vai vencer. Ele vai atrapalhar a guerra, ele vai espalhar o medo nos outros, ele vai trazer confusão. Então é melhor ele ir fora. Porque o que precisa são pessoas decididas a realizar um sonho, decididas a chegar na próxima fase. Você está decidido a chegar na sua próxima fase? Você está decidido aonde você está e o que você está fazendo para que você chegue no seu próximo nível. Qual é o seu próximo nível como crente? Qual é o próximo nível do seu ministério? Qual é o próximo nível do seu chamado? Qual é o próximo nível das suas finanças? Qual é o próximo nível da sua família? Qual é o próximo nível do seu crescimento intelectual? Qual é o seu próximo nível de emprego? Qual é o seu próximo nível? Porque se você tem um próximo nível, se você sabe que você pode ir além, que você sabe que Deus tem muito mais, então você tem que aprender a agir para crescer, para viver o próximo nível. Seu comportamento e suas ações são chaves em tudo isso. As suas ferramentas vão acompanhar a sua postura. E a sua postura é definida pelo que você deseja. É assim. Você quer chegar no novo de Deus? É assim. Eu escrevi um livro, não sei se você sabe, né, chamado Hellbot, já há muito tempo. Já foi o primeiro livro que eu escrevi em 2013. E eu falo, né, sobre Hellbot, que é o lugar que significa ampliação, que Deus ampliou, né? Quem falou isso foi Isaac. Ele chegou no lugar e ele diz assim, olha, enfim, chegamos no lugar
e nós prosperaremos nesse lugar. Deus alargou, Deus ampliou a vida dele. Então Reobote é esse lugar de ampliação, mas ele não chegou lá imediatamente. Teve uma construção, teve um caminho que Deus o guiou. A primeira coisa é que estava tudo muito bem. Né? Gênesis capítulo 26 fala que, olha, estava tudo muito bem na vida de Isaac, ele estava bem financeiramente, estava todos os bichinhos lá, ele criando, então não tinha problema nenhum. Mas de repente, uma grande fome surge. Algo que veio, que surge, um acontecimento inusitado, não esperado, e havia tido uma grande fome anterior, em que fez com que Abraão, né, saísse e tal, e Isaac se levantou na mesma hora para ir para o Egito, e Deus falou, não vá para o Egito, vá para a terra que eu te mandar, fique na terra que eu te mandar, ou seja, fique aí em Gerar, perto dos filisteus. E aí, mesmo no meio da fome, fala que ele, quando ficou perto dos filisteus, e aí aconteceu, né, vários momentos lá dentro, né, enquanto ele estava lá, e a Bíblia diz que ele enriqueceu e ficou riquíssimo, a ponto dos filisteus lá ficarem daquele povo ficar com raiva e ficar com inveja dele. E eles ficaram com muita inveja. Eles ficaram indignados porque que ele prosperou daquele jeito. Então pensa comigo, no início da história, Isaac era próspero já. Ele já tinha enriquecido. E antes que ele perdesse por causa da grande fome, ele se junta perto desse povo e ele enriquece mais ainda, porque a Bíblia fala, e enriqueceu Isaac e ficou riquíssimo. Ou seja, ele já não era rico, mas ele era rico a partir de um ponto de vista. Deus tinha mais para ele. E Deus o conduz para ir para esse lugar onde ele enriquece mais ainda. Então os parâmetros vão mudando. Ele já era rico para o parâmetro de uma pessoa, agora ele é rico para o parâmetro de uma nação. Então a nação ficou com inveja dele. E aí ele entendeu que ele tinha que achar o seu lugar. E aí ele vai caminhando para achar que lugar seria o lugar dele. Qual é o seu lugar? E ele começa a caminhar. Ele não ficou parado esperando Deus falar para ele. Ele se levanta porque Deus fala, eu tenho um lugar para você. Eu vou te guiar para um lugar onde você vai prosperar mais ainda. Então tinha algo maior de Deus ainda. E Deus vai conduzindo Isaac para esse lugar. Então deixa eu te falar, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus tem um lugar melhor ainda para você. E Deus quer te guiar para esse lugar. Mas você tem que se levantar para você cumprir os pré-requisitos. No caso de Isaac, se ele fica lá, ele ia perder tudo por causa da grande fome. Se ele vai para o lugar errado e não tivesse ouvido Deus, ele ia perder tudo, porque o Egito não era o lugar para ele prosperar. Qual é a direção que você precisa ir naquilo que você quer realizar? Deus está falando isso. E aí Isaac vai cumprindo os requisitos, ele passa pelo meio daquele povo e ele prospera mais ainda. E ele sai para ele arrumar o lugar dele, e aí ele passa por 2 lugares, chamados Ezeque e Sitna. O primeiro lugar, na verdade, ele chega, ele cava um poço, e ali tem uma grande contenda com as pessoas, os pastores daquele lugar. E aí ele fala, olha, esse lugar se chama Ezeque, porque Ezeque significa opressão. Ele foi oprimido ali, ele não se sentiu em casa, não era aquele lugar. As pessoas se levantaram com contenda contra ele. E aí ele continuou caminhando mais um pouco, e ele achou um outro lugar, e ele cava um outro poço, e ali as pessoas chamam, novamente, o acusam de ter roubado, inimizade. Esse lugar se chama Sitna. Sitna significa exatamente acusação e inimizade. Ou seja, o caminho de Isaac até chegar aonde Deus tinha para ele não foi um caminho tranquilo, mas foi um caminho em que ele teve que aprender. Um caminho em que ele teve que resistir, porque ele poderia ter desistido na primeira vez e falou assim, poxa, não é para mim. E ele caminha mais alguns passos e ele diz, e chega de novo resistência, e fala assim, poxa, realmente não é para mim. Mas ele não falou isso, ele continuou procurando porque ele tinha uma promessa. E é isso, olha só, você precisa fazer o caminho completo. Vão se levantar no seu caminho, com certeza. Vai ter problema no caminho, com certeza. Mas quem tem uma promessa na mão, é só disso que precisa para continuar caminhando. Compreenda que Deus está falando, Deus está dizendo, continue caminhando. Ezeque e Sitna, opressão e contenda, acusação e inimizades. Ou seja, as pessoas se levantaram contra e criou inimizade. Esses não eram os lugares, mas era o caminho de preparação. E Deus tinha esse caminho para Isaac, porque no caminho ele aprende a reconhecer o lugar de Deus.
Então, quando ele chega em um lugar, não tem contenda, e ali ele olha aquele lugar, ele vê a ampliação, ele tem aquela visão de que cheguei. E aí ele chama o lugar de Rehobote. Fala assim, o Senhor nos ampliou. Ele começou rico como um homem. Ele enriqueceu mais ainda a nível de uma cidade ter inveja dele. E agora ele chega num lugar onde não tem limite. Deus sempre vai te conduzir para o novo dele. Deus sempre vai te conduzir para o melhor. Deus sempre vai te conduzir para o muito mais. Mas você precisa trilhar o caminho. Quem não trilha o caminho não consegue chegar. Nunca rejeite o caminho. Não rejeite escrever uma história. Quem não tem história não conquistou. Quem não tem história não tem como testemunhar da presença de Deus e da realização de Deus. Quem não vence os desafios não pode falar que agiu juntamente com Deus ou que Deus agiu na vida dele. Ou seja, quem não tem sucesso está no lugar errado. Quem não consegue dar um testemunho de sucesso não está no caminho que Deus tem para ele. E não é um caminho, a questão não é a dificuldade, a questão é se Deus vai estar ou não. Ele te fará conhecer Deus, e Deus é muito mais importante que tudo, e durante o caminho o que a gente aprende é dependência. Sua próxima fase passa por um passo de dependência. Sua história revela a presença de Deus. O seu testemunho revela a presença de Deus na sua vida. Se é fácil ou difícil, o que importa é se Deus vai entrar na minha história e na sua história ou não. O caminho permite que você tenha um relacionamento com Deus. O caminho permite que você viva. Olha só, gente, o caminho oferece a preparação. Preparação para quê? A sua promessa é um lugar de fé. Para Isaac, a promessa era um lugar, ele tinha que acreditar que Deus tinha esse lugar para ele. A promessa é um lugar de fé e um caminho é o lugar onde você exercita a fé. Você não chega naquilo que Deus tem sem fé. E no caminho é aonde você adquire fé. Então, olha só. O lugar que Deus tem para você é um lugar de dependência em Deus. O lugar que Deus tem para você é um lugar de fé. Deus, aonde você vai chegar em Deus, você precisa de fé. E o caminho é aquilo que prepara você para viver esse tempo de fé. Não tem jeito. Entre você de hoje e a proposta e o propósito de Deus amanhã, o caminho é preparação. Você precisa estar pronto para aquilo que Deus tem. Não adianta. O caminho oferece a preparação. Quem não entra no caminho de transformação não verá a promessa se realizar, porque não estará pronto. Quando a gente fala de finança, você já sabe tudo que você tem que fazer com as suas finanças? Você já sabe economizar, você já sabe poupar, você já sabe se organizar para o futuro, você já consegue ter uma visão clara de onde você está, em quanto tempo, você já sabe quanto você deve, você já sabe como é que vai pagar o que você deve, você já conseguiu cortar coisas que são supérfluas, você já sabe qual é o nível financeiro que você está e que você precisa viver. Você já sabe na sua carreira o que você precisa fazer para mudar de carreira. Você já sabe aonde você quer chegar, qual é o seu sonho para você viver. E você já sabe qual é o trilho para você chegar lá. Qual é a sua história. História é aquilo que nós contamos. O que você tem para contar da sua história com Deus. Sonhos e promessas realizadas são os pontos de checagem, que significa que você está dentro do caminho que Deus tem para você. Se nada de bom está acontecendo, você precisa rever suas ações, comportamentos, para saber se você está usando a ferramenta correta para esse tempo da sua vida. A gente precisa desconstruir o nosso sonho para a gente entender como construí-lo sempre. Quem não trilha o caminho não consegue chegar lá de novo se alguma coisa acontecer. O convite de Deus é que você saiba o que fazer para esse próximo passo. Qual é o seu próximo passo? Qual é? O que você vai fazer semana que vem? O que você vai fazer mês que vem? O que você vai fazer ano que vem? Porque quem sabe o próximo passo precisa estar preparando para que isso aconteça.
Nuvens cheias, sinal de chuva. Você quer a chuva? Então encha as nuvens. Prepare-se para que aconteça aquilo que você sonha. É assim que funciona. Deus é comigo, Deus é contigo. E a história que ele deseja escrever é uma história linda, maravilhosa, mas precisa do caminho. O lugar que Deus tem para você é um lugar que somente a fé chega. E o caminho é um caminho aonde você desenvolve a fé. Quanto mais rápido você aprender o que você tem que aprender, mais rápido você chega nesse lugar. Esse é o segredo de tudo. O segredo do seu próximo passo é você entender o que eu preciso aprender, Deus. O que eu preciso, Deus, preparar para chegar no teu novo. Amém? Era isso que eu tinha para você hoje. Deus te abençoe demais. Meu propósito aqui não é enrolar, meu propósito aqui é entregar conteúdo. E isso eu entreguei. E para você que não me conhece, me segue lá. Para você que deseja mais conhecimento, estamos lá falando sobre finanças, falando sobre vida com Deus, falando sobre relacionamento com Deus, falando sobre crescimento espiritual, sobre vida no Espírito. E eu sei que tudo isso é um caminho de prosperidade em todos os níveis que Deus tem para você. Amém? Tamo junto. Deus abençoe. Um cheiro. Fica na paz.